Bom dia, pessoal! Vamos fazer um comparativo hoje entre ações, terreno e renda fixa. E o resultado vai te surpreender, me surpreendeu. Eu já tinha uma ideia de que os investimentos traziam um retorno ruim em contrapartida quando a gente tira a inflação, né? Ou seja, o lucro real. E eu sabia também que o governo brasileiro como um todo mente esse aspecto da inflação, ou seja, a situação será pior ainda do que eu consegui obter em ordem de informação, e a nossa moeda cada vez mais desvalorizando mostra que o nosso poder de compra é nulo e os investimentos aqui, praticamente todos eles, são meramente para que a gente mantenha o dinheiro e não consiga ter lucro em si. E é engraçado que muitas vezes o governo, em geral o atual, né, quase que é intervencionista, gosta de que o governo participe da economia, que para mim o governo, né, os políticos participando da economia é cada vez mais bobagem que eles fazem. Eu acho que é uma banda de quantidade de pessoas incompetentes lá mexendo nos aspectos econômicos e isso gera todo esse problema, tá? Então a gente tem uma moeda desvalorizada porque a gente tem insegurança jurídica, a gente tem diversos custos que são repassados, é um ambiente hostil para o empreendedor, é um ambiente hostil para quem é assalariado, é um ambiente hostil para todo mundo. Ganhar dinheiro aqui como é que eu posso dizer assim, é mau caratismo na veia, né? Se você tiver sucesso, você é malquisto. Uma coisa meio assim. Cara, eu acho que isso é uma coisa meio diabólica que acontece no nosso mercado. Infelizmente, isso acaba refletindo nos nossos investimentos. O Mimo aqui chega a estar triste. Quando ele viu o resultado, ele resolveu, vou dormir que eu ganho mais. E realmente eu concordo com ele. O exemplo que eu vou comparar para vocês é de um terreno na Serra Gaúcha que teve uma grande valorização num bairro bem situado ao lado do centro. Ou seja, um bairro que eu estou usando um exemplo de real valorização. E um terreno bom, não é um terreno acidentado, não é um terreno porcaria, um terreno bem localizado, uma área onde houve uma valorização de tal maneira que fica difícil pessoas, digamos, de fora da cidade adentrarem aqui porque se tornou muito caro você construir uma casa, você ter uma casa aqui na cidade. A gente sabe que existe um certo processo de inflação dos terrenos, enfim, aqui na Serra Gaúcha. E é esse exemplo que eu vou utilizar. Então eu vou pegar um bom terreno como exemplo. Não obstante, eu vou pegar também uma boa ação para fazer essa contrapartida, porque senão não vou comparar uma porcaria de um com um bom. Aí fica um exemplo, como é que eu posso dizer assim, uma disparidade, um exemplo mal organizado, ou com a intenção de atingir o objetivo e dizer, ó, esse é melhor. Hoje em dia a gente sabe que a ciência faz muito disso. Quando eles querem criar tal narrativa, eles fazem estudos sobre aquela narrativa. Aí mostram, olha, isso aqui é ciência, a ciência disse isso, aí todo mundo... Oh, como se não tivesse interesses escusos sobre tudo nessa vida. Tudo move dinheiro, tudo move interesse, tudo move poder e política. E, por exemplo, se eu fosse um vendedor de terrenos na cidade, eu ia querer dizer não, que o terreno era o melhor negócio. E talvez não seja tão bom quanto se imagina. Embora eu goste da temática, acho que eu sou um cara meio híbrido. Sou do tempo do mercado de capitais e sou do tempo de comprar terreno, então estou no meio termo. Existe, eu acho que uma certa paixão atribuída a mim ainda a esse tipo de mercado. Embora eu tenha entrado na bolsa em 2010 ou 2019, não, 2010 ou 2009, 2010 ou 2009, e eu tinha entre, acho que 19 anos, ou seja, era bem, como é que eu posso dizer assim, diferente, numa época que isso não era comum. E a renda fixa eu fiz o seguinte, eu pedi para o comparativo fosse feito balizado pela Selic de todo ano. Por quê? Fica difícil você mensurar exatamente, com precisão, passado com o tempo de 2010 até aqui, passou-se 15 anos. Então fica difícil você quantificar isto se não fizer de forma anual e depois mensal e juntar tudo, né? Então, depois disso, depois de fazer o cálculo da valorização do terreno, o cálculo da ação e o cálculo da renda fixa, eu fui ali e joguei a inflação. Cara, aí entra tudo aquilo que eu te falei. Tu vai te arrepiar. Muitas vezes a pessoa diz, não, tô na renda fixa, tô ganhando 1% ao mês hoje. Que maravilha. Como assim, que maravilha? Você é idiota? Você tem problema? Você tem que descontar a inflação. E ainda, além da inflação, que a gente normalmente desconta a inflação, toda a inflação de governo mente. Não é uma perspectiva, só no Lula mente, não. O Bolsonaro também, o Bolsonaro não manda tudo. Vamos supor que ele fosse o melhor, o cara que vai resolver tudo. Em todos os aspectos dos dados do governo, existe uma possibilidade de manipulação. E nem tudo é passível do presidente conseguir enfatizar isso, certo? E o governo como um todo, aí agora eu digo a máquina pública, na parte das instituições, né, estou falando não dos políticos, mas sim daqueles que estão ali a cargo público, que são efetivados, não vão sair, né, e tal. Esses caras sabem que se eles mostrarem o dado real, a situação fica meio feia. Fica meio feia, começa a assustar o pessoal, começa a gerar uma possibilidade de hiperinflação. Já está sendo ventilada na nossa cara praticamente. Bom, mas vamos sem mais delongas, vamos ao resultado aqui. Vou colocar aqui ao lado quanto que valeria, então, o terreno, a ação e a renda fixa. Na renda fixa aqui você está vendo a tabela, tá? Tabelamento, como é que foi.
ok? Então na renda fixa foi colocado este cálculo aí por base anual. Agora, no terreno, eu vou citar diretamente para vocês aqui, ó. Se você quiser que eu coloque e mostre qual terreno que é, explique melhor sobre a valorização e como comprar um terreno bem para ganhar dinheiro. Porque assim, o terreno, como você comprou, vai impactar muito mais na passagem do tempo do que a ação. Porque a ação tem um dividendo. O terreno não está pagando nada. E na cidade você não vai ficar fazendo o quê? Plantando milho, que nem os caras fazem? Então assim, o terreno tem um problema ainda. Tem o custo anual de imposto, tá? Então tem um imposto e você ainda vai ter que fazer manutenção nele. E na ação você não faz manutenção. Na renda fixa você não faz manutenção. Vai pagar o imposto sobre todos esses quando você realizar esse lucro. Mas no terreno você tem um custo, ele te gera um custo, ele é um ativo que gera passivo. Você tá entendendo? Os outros não. Os outros só geram lucro. Então tem esse descompasso. Gosto dele como meio protetivo e face ao mercado de capitais, quando você digitaliza muito o seu capital, tipo, eu tenho umas criptos, tenho ações, tenho renda fixa, tá tudo no digital, sabe? Embora que poderia dizer que o dinheiro na renda fixa estivesse no banco, mas tá no digital, tá no efeito dominó do banco. Se der problema nos bancos, dá um efeito em cadeia no país também. Enfim, a gente já viu isso no mercado americano. Tem o Banco Master como um problema também, estão falando, então existe um certo risco, dependendo da renda fixa que você colocar. Então eu vou atribuir isso como meio digital. Você comprou digital, vê digital, não vê ali físico, né? Então eu vou colocar o terreno como algo físico, como um meio de fazer, digamos, uma diversificação de capital. Acho importante. Mas na passagem do tempo, ele se mostrou pior, tá? Porque tem esses custos atribuídos aí. Bom, voltando aqui, ação, eu peguei o Banco do Brasil. Por quê? Eu poderia pegar qualquer outra ação meia boca e fazer esse comparativo. E vou dizer para vocês, boa parte das ações vão perder para a renda fixa. Isso irrita, né? Imagina assim, ó, eu sou um guru de investimentos, eu quero ganhar dinheiro, botando gente para minha mentoria, para o meu treinamento, para o meu curso, enfim. Aí você chega à conclusão que talvez não seja necessário e é só para o investidor médio que tenha menos de 50 mil reais. Faz mais sentido sempre botar na renda fixa CDI, CDB, enfim, que renda bem no banco e no tesouro, que na passagem do tempo é melhor para a pessoa física. Tu estraga o mercado do cara. Tanto é que existem empresas e pessoas que ganham dinheiro fazendo consultoria de como investir melhor na renda fixa. E realmente, dependendo do valor que você paga, faz sentido. Porque se você vai colocar 50 mil na renda fixa, 1% vai ter um custo X. Então, se você paga 500 reais por alguém que vai te dar uma orientação, você paga isso no primeiro ano e tem a garantia de que 10 anos você não vai ter esse custo e vai estar bem assessorado, digamos assim, você já tomou a iniciativa, enfim, pegou a melhor taxa possível. Então faz sentido sim haver gurus que são especializados em renda fixa. Acho que me veio um nome a mulher do Marcelo Távora, a Sofia. Ela me parece ser específico, agora ela está migrando um pouco para ações, pelo que eu vi, mas ela parece ser em específico mais da renda fixa. Os grandes gurus não vão falar de renda fixa porque não existe um misticismo por trás disso, de que só ele tem a grande informação que vai trazer dinheiro para todos, porque ele domina tudo. Por que hoje em dia muito se fala em investir nos Estados Unidos? Porque pouca gente sabe. Então quando tem uma informação mais escusa, é mais fácil de você empacotar essa informação e vender para as pessoas. A gente está na era da informação, da facilidade de acesso à informação, mas quem tem uma boa mesmo, ainda vende. E normal, no mercado de capitais, se a pessoa tem uma certa informação, se ela passou por uma dificuldade, por um crivo para conseguir reunir essa informação e ver e constatar que aquilo ali é melhor, faz sentido, nada mais natural do que ele vender aquilo. Estranho seria dar de graça. Bom, muita coisa aqui que eu sei, eu pego e falo de graça mesmo, tô nem aí. Meu objetivo aqui é crescer esse canal. Quem sabe fazer uma comunidade aqui de investidores que não focam somente na bolsa, mas investidores de negócios em geral. Eu quero até falar sobre fazer brick, entre outras coisas. Coisa que eu já fiz também. Enfim, agora, o terreno, a gente teve a valorização que, quando você olha assim e pensa, nossa, como tá caro o terreno aqui, você pensa sempre na cidade, né? Nossa, tá caro, vou investir em terreno aqui. Mas o terreno valia 100 mil. Quando eu tinha 20 anos, eu tenho 35, passou-se 15 anos, o terreno vale 240 mil. Aí você pensa, não, mas valorizou bem. Então, mas valorizou 6% ao ano. Valorizou menos do que a renda fixa, que chegou na média de 9%. Vou colocar aqui o exemplo da renda fixa, ó, vou colocar aqui do lado. O exemplo da renda fixa, o exemplo da valorização do terreno. Você vê que existe uma diferença? E eu não botei na conta o passivo que o terreno gera. Porque a cada 4 meses, até por não tomar uma notificação da prefeitura, eu tenho que mandar alguém com uma roçadeira lá e limpar. Ou colocar, digamos assim, capinar tudo, fazer, ficar meio levantadinho assim, né, passar uma máquina, uma coisa, para que não crie isso, mas vai criar. 15 anos vai criar. Então você vai ter um custo para manter. Eu posso passar veneno? Pode, mas tem custo também. Agora sim, o terreno você ainda vai ter que pagar anualmente. Então você vê que ele é menos vantajoso e não deu lucro.
vou colocar o exemplo aqui, por que não deu lucro? Tá vendo? O terreno, entre todos, não deu lucro. Inclusive, quando eu pego a bolsa, e eu peguei o BOVA11 de exemplo a nível de números, para ter uma ideia, porque o BOVA11 é um fundo balizado pelo Ibov, só para fazer um efeito comparativo, bolsa com renda fixa, que esse era o meu objetivo principal, também não deu lucro. Não deu lucro. Então o que deu lucro no final? E deu lucro mais do que a renda fixa. A renda fixa foi a estrela do negócio. Tu te incomoda menos, fica menos preso a diversidades de mercado, não se incomoda com cotação, simplesmente bota o teu dinheiro, vai botando, e deu. Te sente seguro de alguma maneira, não é? O Banco do Brasil conseguiu passar. E eu digo mais, esse exemplo aqui ficou 400, porque assim, ó, eu peguei 100 mil reais, o exemplo de todos. O terreno deu 240 mil. A ação da Bolsa do Banco do Brasil deu 418 mil. A renda fixa deu 360, 380 mil mais ou menos. Então assim, em geral, a renda fixa poderia dar um pouco melhor. Em geral, o Banco do Brasil poderia performar melhor. Investindo dividendos e comprando ações em momentos que aí não consegue entrar isso no cálculo, né? Mas assim, ó, tipo, deu uma queda na ação, você tinha um dinheiro que estava na renda fixa rendendo, vai ele e bota na ação. Esse seria o ideal. Só que essa coisa de comprar ação na baixa, com os dividendos, e reinvestir na renda fixa e botar na ação, momentos bem oportunos e não ficar comprando conforme na passagem do tempo que foi feito, né? A tendência é que o Banco do Brasil vá a 600 mil. Agora, se fizer uma renda coberta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tirar 1% no mês OTM, 0,5% OTM, uma coisa bem light, sem risco de ser exercido, a chance de chegar a 1,5 milhão é alta. É alta, porque você consegue dobrar o dividendo quase. E aí você calibra o risco-retorno conforme a tua ideia de mercado. Você vê que o Banco do Brasil está numa tendência de baixa, lança mais ATM. Você vê que ele está numa tendência de alta, lança OTM ou nem lança. E assim que se faria. E nem entra no mérito de talvez você fazer uns swings ali, porque o ideal é ficar com a composição do valor em carteira. Em geral é isso, o resultado é esse. Ó, somente o Banco do Brasil e renda fixa deram lucro real. Porque quando você desconta a inflação, e eu achei uma inflação de 150%, a nossa moeda não ajuda de nada, o retorno real é esse. Muita gente diz assim, não, que eu vou ganhar dinheiro com investimento. Tá, mas em 15 anos, nenhum dos modelos que eu coloquei aqui teve um lucro real, assim, digamos, palpável, a ponto de que vale a pena você abdicar do seu uso hoje do capital para o futuro incerto. Você pode morrer, pode bater o carro, pode ter uma doença, por isso que é bom ter um capital reservado, claro. Isso é super necessário. Agora, eu me lembro uma coisa. Lembra aquela história do vídeo anterior que eu disse que eu fui roubado pelo assessor de investimentos, perdi bastante dinheiro? Pois é. Naquela época eu era novo e eu queria comprar um Audi A4. Isso ia consumir parte significativa do meu capital? Sim. Eu perdi para aquele assessor que me roubou um Audi A4. Mas aí você vai me dizer, tá, mas aí tu não teria muito investimento, dinheiro e tal. Mas eu era novo. O impacto de você ter um Audi A4 com 20 anos, que não por coincidência eu consegui ter essa grana, porque eu tinha um negócio que no fim não tem mais ele, entende? Mas o que era porque eu não tinha custos fixos. Eu não era pai de família, eu morava com os meus pais, então tudo sobrava, não é? Se eu ganhava 4, 5 mil no mês, eu tinha 4, 5 mil reais. Então, isso no ano, é claro que vai ter grana, né? O que eu quero dizer com isso? Nunca vai ser igual o uso. Eu hoje, com 35, se eu tiver um Audi A4, eu penso assim, legal, um Audi A4, que carro bom, confortável. Que maravilha, né? Que bom. Não tenho, né? Só pra constar. Mas com 20 anos o impacto é... Quer um exemplo? Pega o Barça. Por que ele não tem interesse em carro e coisa assim? Só quer ficar vendo números na bolsa? Porque não é a pira dele. E porque é o seguinte, não tem mais efeito prático. O que é para ele comprar um carro hoje com 60, 70 anos? É diferente o impacto disso. Quando se é novo e se gosta daquilo, é diferente. Não tem mais o mesmo efeito eu comprar um carro quando eu tinha com 20 anos. Entendeu? Aquela coisa de liberdade, carrão e tudo. E os outros também não têm naquele tempo, né? Hoje em dia, né, todo mundo tem carro bom, todo mundo tem um SUV, então é só mais um. O que vai ser se eu tivesse mais um T-Cross na rua, mais um bobalhão com T-Cross? Não muda nada. É só percepções de mercado. Às vezes não vale tanto a pena abdicar. 1.000 que eu economizo hoje no futuro vão ser 10 mil? Sim. Mas até que ponto vale a pena não gastar esses 1.000? Eu acho que vou fazer um meio termo. Ou eu vou investir 500 e vou gastar os 500 e ter prazer? Eu acho que sim, né? E hoje eu vou fazer um churrasquinho. Eu poderia ficar pensando, nossa, não, vou economizar, fazer uma coisa mais light. Não. Eu vou fazer um churrasco. É isso aí, valeu.